Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais da Sociedade Colatidense de Estudos Espíritas possam nos inspirar, fazendo de nós instrumento da orientação do mundo maior para cada um. Eu quero cumprimentar os internautas, em especial os amigos dos Estados Unidos, que nesse momento alguns devem estar assistindo, com muito carinho, os amigos da Flórida, por onde eu vou adentrar daqui a um mês e voltar. Então, a partir do dia 22 de janeiro, eu estarei na Flórida, em Boca Raton, depois Nova York, New Jersey. Falei certo agora? Falou. Então tá bom. New Jersey, depois no estado de Massachusetts, onde vou falar em Boston, Gainsborough, e depois então retorno para a Flórida para voltar para o Brasil no início de fevereiro. Então a gente quer mandar um abraço para esses irmãos que estão do outro lado do continente, ao presidente da Flórida, que nos acompanhou na última palestra online, estava assistindo. Ele é presidente da Federação Espírita da Flórida. Aí do nosso abraço, assim como a Chires, que cuida da nossa agenda, a Chires Melo, que é nora do Jacomelo, e o Edson, que foi o primeiro companheiro que fez contato conosco lá de Boca Raton, e a Norma e o Maurílio lá de Nova York, a Norma que cuida da nossa agenda em Nova York, junto com o Maurílio, amigo querido. E aos demais internautas do Brasil e do mundo, o nosso abraço. Para a gente começar a fazer essa reflexão do encontro com Jesus, nós vamos dividir com vocês um vídeo que foi um presente de Natal de um amigo muito querido, um bom palestrante, o Humberto Dutra, a quem eu mando um abraço. O Humberto me mandou de presente esse vídeo, e aí eu quero dividir com vocês. Uma noite, eu tive um sonho muito lindo. Sonhei que Jesus de Nazaré havia fugido do céu. Havia rompido o véu do espaço e veio voando, feito um passarinho, até pousar suavemente, pertinho de mim. Mas ele veio em forma de um menino, desses meninos levados, que de repente saem a correr alegremente pelos campos floridos, brincando e rolando nos capinzais, sempre rindo, com risos altos em sons guturais. Era como se ele, Jesus, pensasse agora, não na pesada cruz de outrora, mas sim nos versos do imortal poeta, à sombra dos laranjais. Ah, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que não volta mais. E no meu sonho, eu entendia que Jesus havia se cansado do próprio olhar, daquele seu jeito sério, compenetrado, e que ele agora não queria que ninguém em prece ficasse a lamentar contristado por suas mãos pregadas, machucadas, ou a reclamar a ingratidão dos homens e todos os mistérios da paixão. Nem da coroa de espinhos ou do seu pobre e dilacerado coração. Não, Jesus havia cansado até mesmo de morrer sozinho. Ele queria agora não pensar naquele dia em que trazia à volta da cintura apenas um trapo. Ele queria esquecer aquela imagem triste de amargura, esquecer as rochas pesadas das montanhas
a sua sepultura. Jesus, neste meu sonho, havia também cansado de haver ressuscitado. Agora, todo o seu passado tinha que ficar escondido para trás. Agora, o Rei dos Reis, o ungido, queria tão somente ser um menino, uma criança e nada mais. E eis que agora vejo e sinto ele, Jesus, ali, pertinho de mim, a olhar para mim, zombando do meu jeito triste e solitário de encarar a vida. Eu e esse velho coração empedernido de poeta sofrido. De repente ele me diz, com aquela voz juvenil e estridente de menino: me dê aqui a sua mão. Vem comigo. Vamos correr no tempo do infinito. Pense em dois moleques velozes e arteiros, dois moleques atrevidos. Pensou? Então, somos nós dois agora. Disse isso e me ofereceu a mão, me levando rumo a uma avermelhada aurora. Então, nesta hora, vinha rompendo um majestoso dia, um dia glorioso, cheio de paz e de alegria. E lá fomos nós correndo, eu e ele, de mãos dadas pelas cercanias, entre os verdes campos da minha terra. Eu me sentia leve, feito pluma, feito pena. Eu flutuava a passos largos. Nem notei que meu cajado tinha ficado para trás. Aquele mesmo cajado que há tempos vinha me ajudando a arrastar as minhas pernas pesadas pelos anos da idade. E ele, Jesus, ia me levando e mostrando coisas deslumbrantes. A terra florida, as matas verdejantes. De repente chegamos a uma cidade. Havia ali um grande parque de diversões, sabe? E ele convidou-me a brincar em seus brinquedos delirantes. Subimos na gangorra, rodas gigantes, carrossel, baleiros e pipoqueiros passavam gritando, realejos tocando, e aquela manhã festiva me levava a sonhar com uma alegria viva, um verdadeiro céu. E ele, de vez em quando, parava e perguntava: então, você está gostando? Eu estava extasiado de contentamento. Está cansado? Ele perguntou. Eu disse: não, em nenhum momento o meu cansaço por carregar a vida havia evaporado como por encanto. Eu estava leve para andar, ágil no saltar, subia sem sentir os montes, nenhuma dor cativa no meu peito machucado de poeta. Enfim, eu estava agora feliz. E ele sempre a me olhar. De repente, num jeito enigmático, fica sério. E seu semblante de menino vai se transformando até formar o rosto barbudo de um imponente rei. E aí, fita-me com um olhar doce e bondoso e diz: poeta, o céu é todo seu, pode entrar. E aí então eu acordei. Obrigado. Um Feliz Natal para todos vocês. Um Feliz Natal para o Brasil. É que a viola fala alto no meu peito, mas... Sobre esse encontro com Jesus que Rolando Boldrin tão belamente descreveu na poesia. Todos nós temos essa possibilidade de encontro. E a gente vai ver no Evangelho vários encontros com Jesus. Vários. Alguns com sucesso imediato. Outros
nem tanto como a passagem do moço rico, que desistiu da ideia e seguiu o caminho do desequilíbrio. A passagem do filho que questionava Jesus sobre a possibilidade de enterrar primeiro o corpo do seu pai que havia falecido, em que Jesus o chama à reflexão do que é a morte e por que naquele momento parecia tão importante para ele se ligar aos restos mortais, aquilo que é mortal, nos convidando à reflexão do que verdadeiramente morre. E como a morte é um processo sutil, quão rápido ela acontece. Agora há pouco conversava com um amigo de Campinas, que está aqui no salão, nos visitando, e ele me disse que o pai tem 86 anos. Aí eu disse, seu pai já venceu a prova do tempo. Então, depois dos 80 anos, a gente está no crédito. A hora que quiser voltar, pode voltar. Geralmente a pessoa que tem mais de 80 anos, são pessoas que gostam de viver. Tiveram que driblar acidentes automobilísticos, balas perdidas, assaltos, problemas cardíacos, diabetes, problemas coronários, no caso cardíacos, um AVC, e chegaram aos 86 anos. Ainda que há uma previsão de longevidade para mais de um século, o número de pessoas que tem mais de 100 anos hoje é muito maior do que o que tinha há 10 anos atrás. Então aumenta cada vez mais. Então daqui a pouquinho vai ser normal a gente encontrar pela rua pessoas com 120 anos, 130. O mais longevo é um indiano com 169. Ele não tem mais filhos vivos e poucos netos vivos. Ele tem 169 anos. O médico, o seu cardiologista, o último médico que o consultou, desencarnou há 45 anos atrás. Então, hoje, esse indiano tem medo de ficar imortal, tem medo de morrer. Como faz parte, tem medo de não morrer, ao contrário de nós. Ele tem medo de não morrer. Como faz parte da cultura hindu, o não suicídio, não buscar a morte, então ele vai esperando e 169 anos. Parece uma coisa absurda. Alguém que atravessa 3 séculos, 2 milênios, né? Ele nasceu no milênio passado, nasceu no século XIX, está conosco até hoje. Então a tendência é esses exemplos se multiplicarem. Mas mesmo assim, não podemos negar que a morte é sutil. Muitos de nós ensaiamos a morte toda vez que dormimos. Todos nós ensaiamos. E alguns podem não acordar. Pode ser durante o sono mesmo, haver a passagem. Ou de uma maneira sutil. Uma amiga tesoureira da nossa casa estava fazendo a mudança quando a mãe sentiu uma forte dor de cabeça, chamaram a ambulância, ela foi internada, teve um AVC, coma. 2 dias depois, um dia depois, ou 2 dias, na nossa reunião mediúnica, a companheira se manifesta pedindo ajuda, estava preocupada com a filha, se estaria bem nas novas acomodações. Então eu conversei com a filha, disse, olha, conversa com a sua mãe, apresenta a sua casa para ela, porque ela está preocupada com você. Só está faltando isso para ela desencarnar. E aí a companheira emocionada deve ter feito o que eu pedi. No dia seguinte, eu disse, olha, a partir daquele momento que você conversou com a sua mãe, o desenlace começou a ser feito. E ela já deve estar desencarnando por agora. Ela disse, não, ela desencarnou há 1 hora atrás. Então, numa segunda-feira, ela fazia a mudança. Na outra segunda-feira, a mãe já não estava mais no mundo físico. Então é sutil. A gente
A gente tem que cada vez mais encarar isso de forma natural. Então esse encontro com Jesus, ele não precisa ser necessariamente quando a gente desencarnar, até porque desencarnar nada mais é que mudar de roupa, trocar de roupa. Então eu, para poder vir fazer palestra, precisei tomar um banho, colocar uma roupa adequada para a palestra e vir. Passar um perfume, porque as pessoas me abraçam, então tem que estar perfumado, né? Para poder agradar quem nos abraça. Então eu troquei de roupa. Da mesma forma como eu troquei da camisa, da calça, uma hora eu vou precisar trocar a roupagem física. A roupagem física já não é mais, ela já está velha, está desgastada, eu preciso trocar. E eu troco. Isso é a morte. Mas o espírito é imortal, os laços de afeto permanecem. É fundamental que a gente perceba isso. Até porque nessas épocas da festa natalina, do fim do ano, do início do ano novo, nós ficamos muito reflexivos, pelo menos eu fico. A gente fica mais sensível. E nessas reflexões a gente lembra dos entes queridos. E não é por acaso que a gente lembra, porque eles se aproximam. Da mesma forma como os estudantes conseguem na universidade um recesso para vir visitar os pais, também os nossos entes queridos conseguem, nas colônias em que trabalham, folga para vir nos visitar. E é importante que nos encontrem e que a gente sinta o prazer e aí eles se sintam satisfeitos em nos encontrar. Mas num desses encontros com Jesus, nós queremos lembrar o encontro de Jesus. Quando Jesus passava pela cidade, ele foi convidado por Simão, o fariseu, para jantar na sua casa. E naquela época, e até hoje é assim, as pessoas poderosas querem convidar pessoas que têm notoriedade pública para ostentar o seu poder. Não basta ostentar com a aparência, com a casa, com o carro. É necessário também ostentar a vida espiritual. Então, naturalmente, as pessoas querem hospedar os médiuns, os sábios, os missionários que têm notoriedade pública. Imagina a dificuldade que era quando Chico Xavier viajava, depois que ele se tornou uma celebridade. Todos queriam hospedá-lo em sua casa. Assim acontece com o Divaldo Franco hoje, e outros grandes expoentes da doutrina espírita. Então Jesus foi convidado por Simão, o fariseu. Engraçado, às vezes Jesus era convidado, às vezes ele se convidava. Eu me lembro que uma das vezes eu estava passeando com a minha família lá no shopping Vila Velha, quando encontrei um casal de amigos espíritas. E conversamos para lá, para cá, trocamos algumas palavras, e na despedida disse: olha, semana que vem eu voltarei a Vila Velha e passo na sua casa para a gente tomar um lanche. Aí a minha esposa estava perto e disse: você é muito cara de pau, você se convida para ir na casa dos outros tomar um lanche. Eu nunca vi isso. Normalmente é a pessoa que convida. Você se convida, ainda diz a pessoa o dia e a hora que ela vai preparar o lanche para você. Isso é muita folga. Aí eu disse: não, isso não é folga não, isso é amizade. São pessoas muito queridas, que eu quero estar com elas, e ao invés de eu ir tomar um lanche na padaria, eu tomo na casa delas, eu economizo o dinheiro do lanche, e de tabela ainda tenho a companhia agradável de pessoas que amo. A gente só se convida em quem é realmente amigo. Agora, aquele que não é amigo, ele que tem que convidar. Notem que Jesus, quando ele encontrou com Zaqueu, ele se convidou. Zaqueu subiu na árvore para ver ele passar. E diz o texto bíblico que ele olhou, localizou, chamou Zaqueu pelo nome, isso demonstra intimidade, disse: Zaqueu, desça que hoje eu vou me hospedar na sua casa. Ele se convidou para ir para a casa de Zaqueu. Mas no caso do fariseu, não. O fariseu quem o convidou. E ele, que migrava
A escola de Jesus é a escola em que ele ia andando e as pessoas iam andando atrás. Ele não tinha um travesseiro, uma pedra para reclinar a cabeça, como o texto evangélico diz. Então, ele dependia que alguém o hospedasse, alguém o alimentasse. E não era só ele, era ele e a comitiva dos 12. E mais alguns convidados que iam junto. Então, chegando na casa de Simão, Simão mandou arrumar uma mesa. Naturalmente convidou pessoas importantes da comunidade judaica e pediu que guardas controlassem a entrada e a saída dos convidados. Não era qualquer um para ir nessa festa, não. Ou era da comitiva de Jesus, ou era convidado dele, gente da alta sociedade. E os guardas ficaram lá vigiando. O fato é que os guardas foram driblados por uma mulher. A mulher simplesmente invadiu o recinto, sem autorização de ninguém, sem ter convite. E, antes que os guardas a colocassem para fora, ela se jogou aos pés de Jesus. E aí, próximo dos pés de Jesus, inibiu qualquer atitude dos guardas de Simão, o fariseu. Simão ficou observando o quadro, atônito, surpreso, sem saber o que fazer, ele simplesmente contemplou o quadro. Aquela mulher, uma bela mulher, cabelos que iam abaixo da cintura, belíssimos. Essa mulher, então, retira da sua bolsa um pequeno frasco com perfume importado, um perfume caro para a época, e simplesmente ela derrama todo o frasco de perfume nos pés de Jesus. E enxuga os pés de Jesus com os cabelos, em um movimento frenético. Todos ali sabiam o que ela estava fazendo. Era um ritual. Quando os reis iam se encontrar com as mulheres cortesãs, com mulheres que iam ter contato com o rei, essas mulheres iniciavam o ritual banhando os pés do rei. Então, naquele momento, a mulher percebeu que estava diante de um rei. O texto bíblico diz o seguinte: e Simão, tradução João Ferreira de Almeida, e Simão, o fariseu, falando para si mesmo, disse: será que o sábio não tem noção de que esta é uma mulher de má vida? Será que o místico não sabe que ela é uma mulher de má vida? Ou seja, ficou julgando. Quer dizer, que Jesus é esse? Se ele tem todos esses poderes, ele não consegue perceber que essa mulher é desprezível? Essa foi a interrogação dele. Mas ele falava para si mesmo. O que é falar para si mesmo? O que vocês acham? O que é falar para si mesmo? Hein? Pensar. Porque imagina, ninguém é doido de ir público falar: será que Jesus não sabe que essa mulher é de má vida? Aí do outro lado ele responde: acho que não, acho que sim. Se ele fizer isso, vocês vão achar que ele é esquizofrênico, né? Então, falar para si mesmo, a gente até conversa sozinho, mas quando está sozinho, que é perigoso. Você começa a conversar sozinho, as pessoas te colocam a camisa de força. Um dia desse eu estava caminhando, pensando, conversando sozinho. E de repente, quando eu olhei, uma senhora olhando para mim assim, a senhora veio bem assim com a cabeça. Acho que ela pensou: coitado, né? Coitado do professor. Então, falar para si mesmo é pensar. Notem que Jesus leu o pensamento de Simão. Jesus disse assim: Simão. Ele tomou um susto. Mas não era com ele que Jesus falava, era com outro Simão. O Simão Pedro. Aliás, Simão era um nome comum, igual Zé hoje.
Simão e Maria, na época, era muito comum. Então, Maria, quando fala Maria, tem que tomar cuidado que Maria a Bíblia se refere. Tem um monte de Maria. Não é só a mãe de Jesus. Simão também é um monte. Então, Simão aí, é Simão Pedro, o convidado. Ele diz assim, Simão, vou lhe fazer uma pergunta. Ora, ele não se dirigiu a Simão, o fariseu, porque Simão não estava falando com ele, estava pensando. Então, ele, como quem não quer nada, se dirigiu ao outro Simão. Simão, eu vou lhe fazer uma pergunta. E aí Pedro disse, faça, Senhor. 2 devedores resolvem pagar a dívida ao credor. Um devedor deve 50 dinheiros. Se fosse no Brasil, 50 reais. Se fosse nos Estados Unidos, 50 dólares. Se fosse na Europa, 50 euros. Deve 50 dinheiro. O outro deve 500 dinheiro. Os dois resolvem pagar ao credor. Eu lhe pergunto, qual dos dois amou mais o credor? O que vocês acham, gente? O de 50 ou o de 500? Iguais? Mas os dois têm o mesmo nível financeiro. Qual dos dois amou mais? Aí, vamos ver qual é a resposta de Pedro? Olha a resposta de Pedro, está na Bíblia isso. Senhor, eu cá comigo. Ou seja, para mim, ele usou uma gíria. Eu comigo acho, a resposta minha, acho que foi aquele que devia 500. Ele devia mais. Ele teve que fazer um sacrifício maior para pagar a dívida. Aquele que devia só 50, pagou também, mas o sacrifício foi menor, porque ele devia menos. Mas o que devia 500, teve que fazer um sacrifício maior. Aí Jesus disse para ele, respondeste bem, aquele que mais devia, foi o que mais amou. Pois eu lhes digo, aí vem a alfinetada, pois eu lhes digo, quando entrei nessa casa, ninguém me ofereceu óleo para ungir-me. Era hábito dos judeus serem ungidos na entrada de uma grande festa. Ninguém ofereceu água para eu lavar a minha mão. Deu uma indireta, uma alfinetada no Simão fariseu. Você estava se achando, mas não tratou o convidado como devia. Mas esta mulher, e apontou para Maria, esta mulher banhou meus pés com perfume caro e raro, e enxugou com os próprios cabelos. Aí a gente diz assim, mas isso é fácil. Será que é fácil? Um homem que anda descalço ou de sandália. As mulheres casadas aqui, vamos começar pelas casadas. Se já tiveram a oportunidade de parar para olhar os pés dos seus maridos, se não fizeram isso, não façam, que é para vocês não terminarem o casamento. Porque o pé do homem é muito feio. A unha é encravada, a sola do pé toda rachada. Raramente os homens vão a salão de beleza tratar dos pés. Tem, né, os metrosexual, são os homens que se cuidam, mas são raros. Hein? Pois é. E o homem trabalhador, porque tem o pé rachado e a unha encravada porque trabalha, ou porque joga futebol no final de semana, mas enfim, tem a unha encravada. E aí você pensa, Jesus andava descalço ou sandália alpargata, não era no asfalto nem na rua calçada, era em estrada de chão. Então era um pé, teoricamente era um pé feio. Era uma atitude de humilhação. Vocês já imaginaram alguém limpando os pés do outro com o nariz em pé? Já imaginaram uma madame lavando os pés?
Pensa na atitude. Ela vai envergar assim, ó. Jesus vai demonstrar a importância dessa atitude e vai repeti-la, lavando os pés dos apóstolos. Ao que Pedro, percebendo a humilhação que era para o rei fazer isso, disse: meus pés o senhor não lava. O meu não. Eu não sou digno de abotoar as suas sandálias. Como o senhor pode lavar os meus pés? E aí Pedro devia ter um pé pior ainda. Ele falou assim: meu Deus do céu, esse pé é horrível, sujo, talvez tivesse até chulé. E Jesus lavando meu pé? Não. Aí Jesus fala para ele assim: Pedro, se eu não puder lavar os teus pés, não serás digno de mim no reino dos céus. Que a gente tem dificuldade de receber ajuda. Nós, às vezes, nos achamos o espírito superior, a última bolacha da sacola. Ou como dizia o Raul Teixeira, a última Coca-Cola do deserto. Então, eu já sou palestrante, sou dirigente espírita, não preciso tomar passe. Será que não? E aí Jesus dá um alerta a Pedro: se eu não puder lavar os teus pés, não serás digno de mim no reino dos céus. Sabe o que Pedro diz? Espertamente: não lava só os meus pés, lava-me a alma também. Então aquela mulher provou naquele momento o amor, provou para Jesus. E aquela mulher, naquele momento, ela tomou aquela atitude que foi só a primeira de uma sequência de provas de amor. Jesus sabia que ali tinha alguém que o amava de verdade. Na hora da crucificação, todos abandonaram, menos ela. Ficou aos pés da cruz, junto com a outra Maria. João, o evangelista, o mais novo do grupo, 14 anos, também fugiu, mas para chamar a mãe de Jesus. Ele buscou a mãe e voltou e ficou aos pés da cruz. Ficaram os três: João, Maria de Nazaré e a ex-prostituta. Ali aos pés. Até o momento final. Até a morte do corpo físico. Isso é amor. E aí Jesus diz assim: esta mulher banhou meus pés com perfume raro, enxugou com os próprios cabelos. Não tem amor igual, não tem amor maior. Eu lhes digo, todos os seus pecados estão perdoados. Sabe o que aconteceu? Correu um burburinho: ah, ele perdoa a mulher de má vida. É como acontece conosco hoje. Como assim perdoar? Ah, fulano foi na igreja e o padre ou o pastor disse que os pecados estão perdoados. Como assim perdoar? Não, tem que pagar. Porque a lei de Deus cobra. Quando alguém nos faz mal, a gente fala assim: eu tenho fé em Deus que essa pessoa vai pagar. Olha só, que amor o nosso. Nós estamos iguais àquelas pessoas da época. Mas não é assim que funciona a lei de Deus. Ninguém paga nada. A lei de Deus não é uma lei bancária que você deposita e saca, pega emprestado e tem que pagar. Não é assim que funciona. A lei de causa e efeito é uma lei educativa. Então, quando Jesus diz: todos os pecados estão perdoados, ele mostrou para nós que todos os nossos equívocos podem ser perdoados. Ué, Luiz, você não é espírita? E a lei da reencarnação? Podem ser perdoados.
através do que a Joana de Ângeles chama de amor-ação. O amor, diz Pedro em Atos dos Apóstolos, o amor cobre multidão de pecados. Mas que amor é esse? É o amor de quando você vai para um motel? O amor love do motel? É tanto amor, né? Amor sexual, amor paternal, amor filial, amor fraternal. Aí diz a dona Ana Guimarães, amor está dela. Então é tanto amor que a gente confunde. Mas quando Jesus fala de amor, Joana chama amor-ação. Então, de onde nascem os nossos tormentos? Por que ficamos atormentados? O livro dos Espíritos fala dos tormentos voluntários. Aquele sofrimento que nós buscamos por opção. Ora, eu sei dos malefícios do álcool, mas no Natal eu vou tomar um vinho. Isso é voluntário. É um tormento voluntário. Você sabe, diferente do outro que não tem consciência. Certa feita, eu conversando com um companheiro espírita, que mudava de uma cidade mineira para Guarapari, posso falar isso, que eu também sou mineiro, e ele então pediu para trabalhar conosco na área mediúnica. E nós então orientamos, conhecíamos ele, e orientamos que ele participasse dos estudos da casa, e que começasse a área mediúnica atuando no passe. Ele disse, só tem um problema, a reunião da Sociedade de Guarapari de Estudos Espíritas é no domingo às 18 horas. Estou aproveitando aqui para fazer uma propaganda. É no domingo às 18 horas. E domingo é o dia do meu contato com os meus obsessores. Eu vou para a praia e vou tomar uma cervejinha. Como é que eu vou aplicar passe? Com o corpo exalando álcool. Eu disse, é verdade, mas você não vai aplicar passe só do domingo. Você não vai aplicar passe a dia nenhum da semana, porque se você ainda não consegue se amar para se libertar do álcool, você não tem amor suficiente para doar para o outro. Então, isso é o que a gente chama de tormento voluntário. Mas existem os tormentos involuntários, gerados pela nossa consciência de culpa. Eu não sei nem se eu chamaria de consciência, de culpa. Na psicologia, isso fica complexo. Pelo nosso complexo de culpa, fica melhor assim. O complexo de culpa nasce na matriz, que é nossos equívocos do passado, as nossas reencarnações passadas. Então nós cometemos um erro, que muitas vezes a justiça dos homens não é capaz de nos embaraçar. Agora há pouco, vindo para cá, eu vi uma reportagem de um jovem que foi preso tentando roubar um pacote de biscoito, eu acho, no supermercado em Cariacica. Salvo engano, acho que é Cariacica mesmo. E aí a polícia foi acionada, o rapaz fugiu, a polícia foi investigar e o rapaz estava dentro da câmara frigorífica com 7 graus. Então acharam ele lá morrendo de frio e ele foi preso. Tentando furtar um pacote de biscoito. Ou um litro de vinho, salvo engano. Por outro lado, nós vemos políticos corruptos que roubam milhões e nunca experimentaram uma delegacia. Empresários que desviam dinheiro da merenda escolar. Porque a gente fala dos corruptos, mas existem também os corruptores. Pessoas, às vezes, da nossa família que é empresário e que faz um contrato ilegal, um contrato corrupto com a municipalidade, com o governo estadual, com o governo federal. Quem pega esse tipo de ladrão? Porque esse aí não vai para a cadeia. Juiz não vai para a cadeia. Promotor não vai para a cadeia. Político não vai para a cadeia, raramente. Bem que agora estão pegando, né, gente?
Estão pegando. Pode até não ficar, mas que passam a vergonha, algema, sai na televisão, tira foto posando com algema. Mas não fica preso. Esse rapaz que roubou um pacote de biscoito, que nem roubou, só tentou, vai pegar aí uma cadeia, sei lá, talvez 1 ano. Então, quem é que pega esse povo? A justiça de Deus. Dessa ninguém escapa. Quando nós cometemos uma atitude, ela fica registrada no nosso psiquismo, na consciência, que joga para o nosso inconsciente. Nada que passa pelos nossos olhos ou pelo nosso sentimento se apaga. Esquecer não é apagar. Vai para o inconsciente. Como no computador, fica lá no HD. Uma hora isso volta. Então gera um complexo de culpa, que é a matriz. Na hora que nós vamos reencarnar, nós atraímos pelo nosso complexo de culpa aquelas pessoas que lesamos. Imagina um político, um empresário que lesa uma cidade inteira ou um país inteiro. Atraímos os cobradores. Uns devem 50, outros devem 50 mil. E como é que vai fazer para os dois alinharem as leis divinas? Vai ter que acertar esse pequeno valor. Mas então, tem que pagar? Não é bem assim. Aí a lei de Deus, que é justa, mas é misericordiosa, oferece 2 caminhos para nos livrarmos da matriz da culpa. Do complexo de culpa. 2 caminhos. Antes da gente falar desses caminhos, vamos tentar entender como é que a gente chega nesses tormentos. Então nós atraímos para perto de nós pessoas que lesamos. Ou somos atraídos por pessoas que nos lesaram. Como é que a gente sabe quem lesou quem? Quem cobra e quem recebe. Tem gente que fala assim, eu tenho uma filha tão infeliz, que por mais que eu dê para essa filha, essa danada, eu já dei carinho a infância inteira, desgramadinha, dei estudo, dei conforto, comprei até uma casa para a infeliz morar, mas ela quer mais e mais e mais. Parece que eu estou devendo. Parece. E aquele marido autoritário que cobra na Itália? Eu atendi um casal que a esposa dizia, lá eu sou visto como um místico, né, um médium, né, nos canais de televisão. Aí foram lá, como o senhor é médium, eu quero que o senhor fale para o meu marido. Olha para mim, a mulher falou. Aí eu olhei, né? Pois, depois ela quer querer que eu descreva o porte físico dela, se ela é bonita, é feia, se é gorda, magra, sei lá. Eu olhei para ela. Eu disse, agora fala para ele. Eu digo, fala o quê? Esse homem, ele cobra, eu estou casada com ele há 15 anos. Há 15 anos ele diz que eu traio ele. Eu nunca traí ele, senhor Aloísio. Ele foi o único homem que eu conheci. Quando eu conheci ele, eu era virgem. Eu não conheço, Deus é testemunha. E olhou para cima. Eu não conheço nenhum homem que não seja ele. Então eu trouxe ele aqui, porque se eu trair ele, o senhor vai saber que o senhor é médium. Eles acham que a gente é médium, tem uma bola de cristal, tem um aparelho que detecta se traiu ou não traiu. Eu nunca passei por isso. Olha que interessante, eu não sabia que eu tinha esse poder, né? Olhava a pessoa, traiu, não traiu. Aí de repente eu ia ver os amantes. Aí o marido olhou para mim e falou, me diga, senhor Aloísio, o que o senhor vê na aura da minha mulher? Aí eu disse, eu vejo bondade, maternidade, compromisso
com a educação. Mais o quê? Eu disse, só isso. Eu disse, você não vê aí uns homens na aura? Eu disse, eu só vejo um homem na aura que é você. Não, eu tudo bem, mas os outros, você não vê? Não vejo, não. Ah, então você não é um médium bom, não. Para ser médium bom, eu tinha que ver os amantes que essa mulher teve. Que ela tem. Eu sei que ela me engana. Ela me trai. Aí eu disse, mas por que ela não para em casa? Não. Sabe como é que a mulher, quando ela quer enganar, ela engana. E o homem foi embora para casa. Eu fiquei desmoralizado com ele, porque eu não sou um médium bom, porque eu não vi o Ricardão. E ele continuou cobrando dela que ela trai. Aí eu chamei ela no cantinho e falei, você traiu ele sim. É que eu não quis falar para ele. Ela olhou para mim assim, o senhor está enganado. Nunca. Eu disse, nessa encarnação. Porque na última você aprontou poucas e boas. Você dava remédio a ele para dormir e saía pelas ruas do centro de Paris para se encontrar com os jovens. E você pagava os jovens para transar com você. Usava o dinheiro dele. Ela disse, e ele sabe disso? Ele disse, ele tem uma leve impressão. O senhor nunca diga isso, pelo amor de Deus. E eu disse, não preciso dizer, ele já sabe. Então dá para saber direitinho quem é que deve e quem é que quer receber. Então os nossos tormentos nascem desse complexo de culpa. E não param nos relacionamentos afetivos. Envolve o relacionamento profissional, envolve as questões sociais. Tem pessoa que é extremamente solitária e se diz abandonada pelos outros. Se a gente observar, as pessoas que se dizem abandonadas são elas que se isolam, elas que são desconfiadas e não se misturam e alegam que são os outros que as isolam. Envolve a questão financeira. Fizemos mau uso do dinheiro na vida passada, o dinheiro não sobra de jeito nenhum. Mas que praga! Antes do 13º sair, adoece alguém e eu tenho que gastar ele todinho. Quando eu penso em trocar o carro, um tio, alguém, precisa do dinheiro. O dinheiro nunca sobra. Será por quê? Agora tem a Mega Sena da virada. Um monte de gente vai jogar. Só vai ganhar quem não tiver feito mau uso lá atrás. Então não adianta. Se ganhar de novo, vai se perder de novo. Eu, por exemplo, não gostaria de ganhar. Eu nem jogo, que é para não correr o risco. Eu sei lá, se eu ganho dinheiro, eu me perco. Eu falei com a minha esposa, imagina um médium rico. Eu nunca vi nenhum. Eu vou ser o primeiro da história, médium rico. Todo médium que eu conheço, Chico Xavier, Zé Arigó, Peixotinho, todos que a gente conhece são Dona Ivone do Amaral Pereira, tudo pobre. Aí um médium milionário, já pensou? Aloísio, o primeiro médium milionário da história, vai fazer besteira. Aí é mirando jogar, que é para não correr o risco de ganhar. Então, de onde vêm esses tormentos? Da matriz da culpa. E todos nós estamos condenados a sermos atormentados, a atravessarmos as tormentas no mar, o mar bravio. Todos nós estamos condenados a sofrer? Não. Jesus nos oferece duas opções, diz a Joana de Ângeles: o amor-ação ou a dor-libertação. Duas opções. Uns caminham pelo amor-ação, o amor que cobre multidão de pecados. Já que eu devo, não nego, vou pagar. E aí se envolvem em projetos sociais, se doam.
Tem pessoa que se doa 12, 15 horas por dia. Aqui em Colatina a gente lembra do seu Reinaldo Guerra, por exemplo, e outros anônimos que não podemos nominar, que são anônimos, se doam, escolheram o caminho do amor-ação, mas nós gostamos do caminho da dor, libertação. Talvez por isso que eu escrevi um livro, Por Entre as Dores, a dor que liberta. Então, a culpa gera desconforto, gera problema psicológico, faz com que a gente vá ao consultório, gera problemas de relacionamento familiar. É a dor libertação. Através do problema, a gente se liberta. O caminho são sempre dois. O ano está terminando e nós temos a opção de escolher qual dos dois caminhos para 2015. Ele era um monge. Está no livro Pontos e Contos do Irmão X, psicografia de Chico Xavier. Ele era um monge. Seu sonho era conversar com Jesus. Começou o seu trabalho missionário aos 20 anos de idade. Aos 40, foi interrogado por um amigo. Qual é o seu grande sonho? O amigo disse: o meu é envelhecer com saúde. E o seu? Ele disse: o meu é conversar com Jesus. Aí o amigo disse para ele: isso é fácil, é só você pegar a Bíblia e abrir o Novo Testamento, o Evangelho, e você vai conversar com Jesus. Não, é conversar com Jesus tete a tete. Ele disse: mas isso é muita arrogância da sua parte, é muita prepotência da sua parte querer conversar com o próprio Rei dos Reis. Você me perguntou qual é o meu sonho? Esse é o meu. Passaram-se mais 40 anos naquele mosteiro. O mosteiro ficava localizado próximo a 5 bolsões de pobreza. Ele ficava no meio. Então, todos os dias abriam os portões que eram invadidos por dezenas de pessoas, crianças, jovens, adultos e idosos. Criança ia receber orientação escolar e se alimentar. Idoso ia receber orientação e assim por diante. Cortar a barba, cortar o cabelo, aparar a barba. Durante 60 anos, o monge prestou esse serviço. Um dia, o monge estava na sua cela, preparando-se para o repouso. Nos mosteiros, o quarto dele chama-se cela. Como se fosse uma cadeia. É uma cela mesmo, só tem uma janelinha. Quem já visitou lá o Convento da Penha, lá tem uma cela de mosteiro. E deitado no seu colchão de capim, da pequena janelinha aberta, ele contemplava o céu. E conversava com as estrelas. Conversando com as estrelas, ele disse: eu já tenho 80 e poucos anos. E eu tenho certeza que eu vou conversar com Jesus. Estrela, você poderia me levar esse recado para Jesus? E ele observou que a estrela se movimentou no céu. Ele pensou: deve ser uma estrela cadente. Porém, essa estrela, ao invés dela se movimentar assim, ela se movimentou assim, em direção a ele. Quando a estrela chegou próximo da janela, seus olhos tiveram dificuldades em se manter abertos pelo impacto da luz. E a estrela passou pela janela. Isso parece uma imagem
fantástica, não parece? Quando o Chico Xavier estava internado, as câmeras do SBT e da Globo filmaram 2 luzes com estrelas cadentes entrando dentro do quarto do Chico. Era Emmanuel e a Dona Maria João de Deus, mãe dele. Isso é a resposta do próprio Chico. Só para a gente, isso foi fotografado. Então aquela estrela vinha em direção ao monge, passando a janela, a estrela se fez de forma humana. E o monge, contemplando o silêncio, no máximo de silêncio, contemplando a imagem, foi olhando de baixo para cima, os pés em sandálias trançadas, sandálias alpargatas, a roupa semelhante à roupa dos antigos judeus, o cabelo cor de caramelo, em forma de amêndoa, dividida ao meio, as barbas ralas também divididas ao meio, os olhos azuis, como o céu do Brasil em dia ensolarado. O monge, ali contemplando, hipnotizado, disse: é o Senhor. E ele disse: você disse que queria conversar comigo. Vamos conversar. O monge então caiu de joelhos aos pés de Jesus, e Jesus ergueu o monge e, olhando no fundo dos olhos dele, disse: o que é que você deseja conversar comigo? Naquele momento, o monge escutou as badaladas do sino. Dom, dom, dom. Eram 6 horas da manhã. As portas do mosteiro se abriram. E dezenas de necessitados invadiam o pátio. E o monge não sabia se olhava para Jesus ou se olhava para o pátio. E, condicionado a 60 anos de trabalho, o monge deu as costas para Jesus e desceu as escadas e foi socorrer as pessoas necessitadas. E ali, acolhia as crianças, ajudou a fazer a sopa, cortar cabelo de idoso, aparar a barba e tal. E daqui a pouquinho, ele ouviu de novo o badalar dos sinos, anunciando a Ave Maria, 6 horas da tarde. O trabalho no bem é assim, a gente não vê a hora passar. Trabalho que cansa é trabalho remunerado. O trabalho voluntário a gente não vê a hora passar. Aí o monge subiu as escadas e foi tomar um banho. Com a água fria batendo no corpo, num pequeno momento de meditação, o monge lembrou: eu esqueci de Jesus. Deixei Jesus na minha cela. 60 anos sonhei com esse encontro. Quando eu o tive, eu não valorizei. Deixei Jesus. Cabisbaixo, triste, sem vontade de jantar, o monge retorna para a cela. Já era noite. Embaixo da cela, da porta da cela, numa greta, a luz. Ele disse: deixei a lamparina queimando, em tempo de provocar o incêndio. Ali, capim, azeite, combustível. E eu esqueci de apagar a lamparina na minha formação. E aí, quando ele abriu a porta, não era a lamparina, era a luz do Criador da terra. Era a luz de Jesus. De pé, olhando nos olhos do monge. E o monge, surpreso, disse: o Senhor ainda está aí? Ele disse: estou. Se você tivesse ficado, eu teria ido. Mas como você foi,
Eu fiquei. Eu me encontrei com você. Naquele menino que você afagou a cabeça, era eu. Aquele idoso que você aparou a barba, era eu. Aquela mulher sofrida que você deu alimento, era a mim que você estava alimentando. Portanto, vamos conversar. No dia seguinte, os amigos do monge abrem a cela e encontram o corpo do monge frio sobre o colchão de capim. E nas altas pairagens espirituais, de mãos dadas, caminhava o monge conversando com Jesus. Desejamos a todos um ótimo 2015, um ano novo, cheio de paz e de luz, e do encontro com Jesus. Muita paz.